Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Faz o Seguinte, um episódio de uma série muito especial aqui diretamente dos Estados Unidos, com empresários que fazem a diferença, além de brasileiros, empresários que têm muita história para compartilhar conosco. E estou aqui hoje com um convidado super especial. Eu, Rafael Seixas, das SXS Digital Marketing. A gente está aqui com alguns convidados muito especiais para falar sobre empreender, sobre os desafios e todos os negócios e desafios que os negócios trazem aqui nos Estados Unidos. O episódio de hoje ele vai trazer muito sobre esse bastidor e o nosso grande convidado é o Clécio Santino. Ele é empresário brasileiro aqui nos Estados Unidos, fundador do grupo Kingdom, que é um grupo que reúne marcas como o Kingdom Açaí, Kingdom Sushi, atuação na indústria de alimentos, além da sua jornada como mentor, escritor e investidor. Cleston, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Muito bom poder estar aqui com vocês. Espero poder contribuir e passar um pouquinho da nossa experiência ao longo desses anos e poder levar um pouco da nossa raiz, da nossa identidade, da nossa essência, para que as pessoas possam entender que nós não somos diferentes delas, nós somos iguais. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender que olhar para o resultado é fácil. O difícil é olhar para a trajetória, para o processo. Então, que as pessoas possam olhar verdadeiramente para o nosso processo, para a nossa essência, que elas vão encontrar inúmeras situações que vão fazer com que elas possam aproveitar um pouco da experiência do trajeto, do caminho, da estrada que nós construímos. Sem dúvida. E tudo isso, assim, traz atalhos, né? Porque se a pessoa já passou por aquilo e se tiver a possibilidade de aprender como parte daquilo, sem dúvida, você vai sofrer menos com essa jornada e poder colher os frutos sem pagar tanto preço como às vezes acontece, né? Com certeza. Quando você encontra uma pessoa que fez algo que você nunca fez, mas que você tem desejo de fazer, ela tem conhecimentos que são valiosos para você. Sem dúvida. E eu sempre vejo muitas pessoas me fazendo perguntas, mas simplesmente porque elas são curiosas. Elas não querem verdadeiramente saber como utilizar aquela resposta. E aí você tem uma passagem bíblica que é muito forte, que diz: você lançar pérolas aos porcos. E é justamente para mim o que essa mensagem fica muito clara. Você tem uma oportunidade de avançar anos-luz na frente, porque você consegue desvendar caminhos que você não conseguiria sozinho, e você simplesmente tem a informação maravilhosa, mas não tem conhecimento, capacidade para colocar em prática. Isso muda a chave. Né? Completamente. Isso muda o destino. Muda o destino. Então, assim, eu vejo hoje pessoas que sonham. E é muito bom sonhar. Eu sonho demais. E eu sempre digo que as pessoas elas precisam sonhar. Quando você não tem sonho, a sua vida começa a perder o sentido. Então você tem que ter um sonho, você tem que ter uma ambição, você tem que ter uma meta. Porque senão você não cria estratégia, senão você não cria um foco, senão você não cria uma razão para que você continue evoluindo. E nós somos árvores e árvores precisam dar fruto. Precisam dar fruto. Quando você para de dar fruto, o que é que Jesus disse para os discípulos? Corta e lança ao fogo. Então, não está servindo ao seu propósito. Então é muito comum que as pessoas busquem um conforto e o Criador nos ensina que esse conforto nós só vamos ter no céu. Na terra nós não vamos ter, mas se você observar, as pessoas vão te perguntar assim: poxa, Rafa, eu queria ter uma vida mais tranquila, eu queria ter uma vida de paz, de conforto. O que eu preciso fazer? Ir para o céu. Sim. Muito bom. É muito bom isso. Fato.
Porque na Terra nós não vamos encontrar esse ambiente. A Bíblia não nos deixa nenhuma razão para que a gente possa encontrar isso na Terra. Pelo contrário, diz que nós vamos ter aflições, que nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter desafios, mas que Deus, o nosso Pai, vai estar conosco todos os dias. Não importa a circunstância, Sim. não importa as adversidades. E é interessante que a Bíblia já dá um norte até para o fim. Porque quando a Bíblia fala que depois dos 70 nós vamos ter dores, a vida começa a entrar numa etapa de cansaço, fadiga. Sim. E que nós não temos muito o que esperar. E quando nós passamos de 70, nós começamos a ver desafios do corpo. Eu estou prestes a completar 50 anos agora. E eu fico, às vezes, pensando e refletindo. Quando eu era mais jovem, as pessoas falavam que quando você passasse dos 40, muitas coisas mudavam. E quando você é jovem demais, na juventude, você ouve algumas frases dessas e você diz assim, isso não faz sentido. Isso é questão de mentalidade. Isso é questão de posicionamento. Isso é questão de como você decide ser. Lógico, a mentalidade influencia, a postura sua influencia, mas não tem como. O corpo, ele muda. Então, assim, eu digo para as pessoas que eu dormi com 39, quando acordei com 40, eu já não enxergava em 24 horas. Já não pode levantar rápido da cama, porque já fica meio tonto. E uma noite a vista já não era mais a mesma. Eu digo, e aí você começa a lembrar dessas frases lá de trás, que esse cara, como é que pode? Isso é real, eu estou vivendo isso na prática. Né? Porque lá no passado, eu não tinha essa percepção. Sim. E hoje essa percepção ela é muito nítida. Sim. E o nosso corpo começa a dizer assim, opa, ei, aqui é o teu limite, não adianta mais, tu não vai. Sim. E o tempo, ele é a única regra que a gente não controla de fato, né? É para todos. É para tudo e para todos. Todo mundo tem 24 horas, todo mundo vai ter um limite. Não importa se você tem dinheiro, não importa se você é pobre, não importa se você é negro ou branco, se é louro, se é moreno. Amigo, vai chegar para todos, sem exceção. Agora lógico você faz que no meio disso, nós temos condições de nos preparar durante a nossa caminhada e tem inúmeras situações de prevenções que nós podemos fazer para que nós possamos realmente ter um futuro, uma condição melhor. Sim. Uma condição de vida melhor. Sim. Nós temos pessoas que vivem todos os dias como se fossem os últimos dias das suas vidas e elas querem usufruir naquele dia o máximo. E, ok, é questão de escolha. Sim. Então, se você quer beber tudo, se você quer comer tudo, se você quer usar tudo, ótimo. A conta mas a chega. conta chega. Nós somos uma máquina perfeita, criada por Deus, mas tem um limite, tem uma validade. Sem dúvida. E, Cleston, antes da gente avançar e aprofundar muito nessa sua visão, na questão do empreender, quem é o Cleston? Fora das empresas, da onde veio, da onde você é? Eu quero conhecer você, a sua história, para depois a gente poder falar dos outros pilares. Vou tentar falar em poucas palavras. Eu nasci em Belém do Pará, só nasci em Belém, mas me considero cearense, porque minha família é cearense, meus pais estavam no Pará porque meu pai estava servindo o exército no tempo do governo militar e a minha mãe me teve no hospital militar em Belém. Mas criança eu fui para o Ceará, me criei no Ceará, minha vida toda no Ceará, e com 40 anos vim para Orlando e estou aqui. Então, me considero um cearense de coração. A minha família toda mora no Ceará, toda a minha estrutura é lá. Eu sempre respondo essa sua pergunta com uma frase muito direta. Eu sou um filho amado do Senhor. Fui escolhido por Deus para cumprir uma missão na Terra
E Deus tem cada vez mais deixado isso muito nítido para mim, qual é o meu papel, o que é que Ele quer que eu faça. E eu tenho buscado fazer isso todos os dias, não é fácil, porque a vida no mundo não é fácil para ninguém. Mas eu tenho encarado com muita alegria, com muita determinação essa oportunidade que Deus tem me dado. E todos os dias eu tento fazer o meu melhor. Todos os dias eu tento entregar verdadeiramente como se fosse algo que eu não deixo nada guardado para o amanhã. E eu abri meu primeiro restaurante com 20 anos de idade em Fortaleza. Nunca tinha noção de que algum dia eu trabalharia com alimentos. As pessoas me perguntam muito se eu sou chefe, se eu sei cozinhar, se eu sei fazer comida. E eu posso dizer para vocês que não tem ninguém melhor no mundo do que eu para comer. Para fazer não é comigo. Eu aprendi a cozinhar ovo. Então, é um começo. Eu posso garantir que eu consigo ensinar as pessoas a cozinhar um ovo. Então, não tenho dúvida. Aqui e acolá, minha mulher ainda briga comigo porque ela diz que eu tiro o ovo antes do tempo. Então, já vi que eu sei fazer algo, mas eu não sou especialista. Mas todos os dias eu estou aprendendo, todos os dias eu estou desenvolvendo. E eu sempre busquei ter algo que as pessoas nunca deixassem de utilizar o que eu faço. E uma das coisas que eu entendi que as pessoas nunca vão deixar de fazer enquanto estiverem vivas é comer. Sim. Então, se as pessoas precisam comer... Que seja no meu restaurante. Predispus criar uma rede de restaurantes para isso. Então, nós lançamos várias marcas já no mercado. Nós temos marcas hoje consagradas. Eu sempre penso, quando eu vou lançar qualquer projeto meu, fazer um planejamento de início, meio e fim. Eu deixo isso muito bem determinado. E as pessoas ficam dizendo, poxa, mas como é que você já fica querendo ver o fim de algo que nem existe ainda? Mas a vida da gente, a gente precisa estar programado. A gente precisa se antecipar, porque é muito difícil você viver num mundo hoje, igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E eu vejo que as pessoas vão... eu sei que no início de qualquer negócio, no início da vida de empreendedor, muitas vezes a gente tem isso. A gente nunca imagina que isso vai ficar grande, que isso vai fazer sucesso. Então a gente está ali se matando porque a gente quer pagar as contas, sustentar a sua família. E aí você acaba que você vai crescendo de uma forma desordenada e às vezes essa forma desordenada acaba sendo um limitador que aquele teu negócio que poderia ser gigante, poderia ser promissor, ele nunca vai ser promissor porque a mentalidade da geração dele era de um negócio que era só mesmo para sustentar uma pequena conta. Perfeito. E aí você não tem como, no meio do processo, pivotar isso. Voltar lá no passado e começar a criar uma história nova. Então, assim, por que não criar uma história nova desde já? Sim. Perfeito. Sabe? Então, assim, é muito louco, porque eu começo a falar dessas coisas e as pessoas estranham muito. Porque nós estamos falando de um investimento que vai começar um negócio, eu fico querendo cortar custo, investimento baixo, risco o menor possível e vislumbrando que aquele negócio comece a se pagar. Mas no mesmo modelo eu já fico vendo, poxa, o que é que eu posso fazer se esse negócio amanhã for sucesso? O que é que eu consigo ter hoje que não vai ser algo que vai impedir eu alcançar esse crescimento? Então eu digo para as pessoas que eu sou essa pessoa que entendeu que o meu limite ele é determinado por Deus. Enquanto Deus não colocar um ponto final, não tem limite. Você vai. Então eu tenho que criar uma história, não importa ela se é do zero, entendendo que um ponto final dela pode ser o infinito. Mas ela está determinada para isso. Ela tem uma história programada, determinada, para que você possa entender o trajeto. Tem um objetivo para você construir também, né? Senão você fica só no looping ali. Então eu sou essa pessoa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ama o Senhor. E tudo que eu faço hoje na minha vida
realmente querendo poder cumprir de uma forma com excelência o chamado que Deus colocou sobre minha vida. Perfeito. E, Cleston, como que foi, assim, você sai do Brasil, você vem com 40 anos, possivelmente foi num período onde você estava em transição junto com a sua família. Como é que foi sair do Brasil, empreender, tracionar nos Estados Unidos, se tornar uma marca referência, como as suas marcas, né, do grupo? Assim, esse é um momento muito difícil, né? Porque você imagina um adulto experiente, com resultados fantásticos, com destaque no Brasil. Então, eu sempre tive uma carreira muito consolidada como empreendedor e eu sempre consegui ver muito claro que vai chegando momentos nas nossas vidas que Deus vai nos levando a desafios para dizer assim, ó, rompe essa bolha que aqui já deu. Esse ambiente já não te comporta mais. E eu vi um momento nas minhas empresas no Brasil que o Ceará era pequeno, e aí eu fui para o Brasil e o Brasil se tornou pequeno, e aí eu veio com essa ambição de criar alguma coisa fora do Brasil. E graças a Deus hoje nós estamos consolidados no mercado americano, mas Deus já deixou bem claro para mim, os Estados Unidos é pequeno para você. Então, se prepara que essa bolha vai romper. É só um processo, você só está na parte do processo. Só que quando você sai de um ambiente que você está e você vai mudar para um outro ambiente, tem 2 pontos, Rafael, que para mim é crucial. O primeiro quando você domina um ambiente, é impossível você não se sentir um pouco confortável. É impossível. Por quê? Porque a própria repetição, o próprio... como é que eu posso te dizer assim? A qualidade do que você já fez, aquele movimento diversas vezes que você consegue fazer de olho fechado. Você já sabe cada ponto, você já sabe que aqui vai ter uma curva, você já sabe que aqui tem que diminuir, né, para poder pegar uma direção. Então, assim, os atalhos estão todos já muito claros na sua mente. E você não tem como você não entrar numa zona de conforto. Eu digo para as pessoas que eu busco todos os dias algo que me incomode. Então as pessoas sempre me pedem dica. E eu quero deixar uma dica já para você. Se você quer fazer algo que você nunca fez, busque desafios que você nunca fez. E busque situações que te incomode para te levar ao maior índice de estresse que você já sofreu na sua vida. Porque é ali que está seu desenvolvimento. Porque é ali que você vai sair completamente da tua zona de conforto. Sim. Porque você vai colocar para fora sentimentos que você não conhece que você tem. Você vai colocar para fora qualidades que você não sabia que você tinha. Você vai colocar para fora força que você não conhecia que você era capaz de suportar. Sem dúvida. E quando nós sentimos isso? Quando nós somos forçados a entrar numa situação assim. Então, por isso essa situação de você, quando você muda do ambiente, você tem que deixar de lado completamente essa zona de conforto. Então, isso é um ponto muito, muito importante. E o próximo você que já tinha todo um histórico de conquista, de trajetória, você voltar e dizer assim, eu preciso agora aprender a andar de novo. É isso aí. Você imagina, eu gosto muito de usar esse exemplo, o Usain Bolt, ele treinava para ser campeão mundial, campeão olímpico, 10.000 horas em cada ciclo de treinamento, para correr 9 segundos. 10.000 horas em cada ciclo de treinamento para correr 9 segundos. Aí você chega para um cara desse, consagrado, e diz, vem cá, vou pegar na tua mão e agora eu vou te ensinar a você engatinhar.
Irmão, eu sou o mais rápido do mundo. Ninguém corre na minha velocidade. Agora tu quer me ensinar a engatinhar? Foi o que eu precisei fazer e qualquer pessoa precisa ter humildade para entender que esse processo é necessário para que você possa empreender em uma área nova que você está fora do seu habitat natural. Sim. Esse foi o momento mais doloroso da minha vida e é de todo empreendedor. Total. E aqui faz toda a diferença, porque assim, irmão, eu ter que fazer coisas que eu nunca fiz. Eu ter que olhar para as pessoas que eu sabia que eu tinha capacidade de fazer aquilo. E as pessoas olhar para mim e dizer assim, vem cá que eu vou te ensinar porque você não sabe. Mas por que que ela falava aquilo para mim? Porque ela nunca teve a oportunidade de ver eu fazendo. Sim. Então, assim, se eu te colocar dentro de um carro da Ferrari e disser assim, eu quero que tu dê uma volta aqui e que você atinja o melhor resultado nessa pista, nesse carro. Quando eu te coloco dentro de um desafio desse, eu já estou dizendo para você, eu quero te sacanear, você não vai alcançar, porque é impossível. Mas por que que eu te levo a uma situação dessa? Porque eu nunca vi você fazendo. E quando você nunca viu alguém fazendo, para você aquilo é impossível. Sim. Ele não tem capacidade para aquilo. Só que, quando você está falando com alguém e aquela pessoa sabe fazer, já fez, isso é muito louco. Porque você tem que ouvir. Você tem que absorver as críticas. Você tem que ter um coração ensinável, humilde, para que você possa olhar para a pessoa e dizer assim, ela não sabe quem eu sou, mas eu também não posso mostrar quem eu sou. Porque se eu mostrar quem eu sou, eu vou perder a oportunidade que eu estou precisando ter neste momento. Porque aquela pessoa, ela tem um acesso que eu não tenho. Por quê? Porque eu estou num ambiente novo, que eu não sou conhecido, que ninguém sabe quem eu sou. Perfeito. Então, hoje, depois de 8 anos, olhando para trás, eu tenho vários negócios e as pessoas chegam para mim hoje e falam, Cléston, eu tenho esse projeto aqui e se você tiver no projeto, eu sei que é sucesso. E isso para mim, por um período, foi bem conflitante. Eu disse, poxa, por que a pessoa olha para mim e vai dizer se eu tiver no processo, ela tem convicção que é sucesso? E depois de um tempo eu vi começar a entender que os buracos são os mesmos. Eu posso até não ter caminhado naquela estrada. É a primeira vez que eu vou andar naquele caminho. Mas as características são idênticas. Sim. E quando você começa a perceber as características, você começa a desviar dos buracos. Você começa a dizer, opa, aqui é a hora de frear. Opa, aqui é a hora de avançar. Aqui é a hora de... Irmão, esquece. E tem uma curva ali, esquece, acelera e vai embora. Sim. Mas por quê? Porque você já fez isso em vários ambientes diferentes, em vários cenários diferentes. Então, quando você tem do seu lado pessoas que olham para você, que falam, irmão, se ele estiver no carro, fica tranquilo, vai dar tempo, vai chegar. Porque as pessoas já viram você passar por essas circunstâncias e viram que o resultado foi satisfatório. E automaticamente essa energia, ela contagia. Porque a equipe toda passa a se mover dessa Nessa forma. frequência, né? Ninguém vai estar ali mais duvidando. Ninguém vai estar ali mais dizendo assim, cara, será que vai dar? Será que dá certo? Será que a gente vai conseguir? E aí, se amanhã... E, irmão, tu já perdeu. Tu já perdeu. Então, assim, eu já vi negócios acontecerem sem eu precisar, Rafael, fazer nada. Só por estar no mesmo carro. Só porque eu cheguei num ambiente onde estava todo mundo neutralizado, mas todas as pessoas eram de extrema capacidade, mas porque eu entrei no ambiente, eu simplesmente cheguei, bati no peito do cara, isso daqui é a chave, vai lá e dirige agora.
E o cara ficou olhando para todo mundo sem entender. Vai. E o cara foi e fez um resultado que ele nunca tinha feito. E ficou todo mundo dizendo, cara, como é que você fez isso? Cara, ele nunca tentou. Sim. Na primeira vez que ele tentou, ele já fez um resultado excepcional. Agora, você imagina essa pessoa entrando no ritmo de treinamento, de preparação diário. Irmão, esquece. Então, eu digo para as pessoas que você não pode ter medo de errar. Eu digo para as pessoas todo dia, eu saio de casa todo dia para errar. Todo dia. Essa é a certeza. Todo dia. Todo dia eu saio de casa para errar. E é muito interessante quando eu falo isso da minha mentoria, os caras ficam assim, cara, você é o cara que tem o maior índice de acerto. Eu disse, é verdade. Mas porque os meus acertos, você consegue mensurar os resultados, mas você não consegue enxergar a quantidade de vezes que eu erro diariamente. Sim. Porque os meus acertos são maiores do que os meus erros. Mas eu erro todo dia. Todos os dias. Só que eu estou pouco me lixando com meus erros. Eu já entendi que quanto mais eu tentar, mais chance eu tenho de acertar. E como é que eu vou saber que eu acertei? Quando eu erro e percebo que aqui não é o caminho. Então, você perceber o que você não pode fazer é a chave que destrava para o sucesso. Porque faz parte para você chegar no acerto. Eu amo ler bibliografia. As pessoas querem desvendar muitas coisas, mas as pessoas não gostam de estudar. Sim. E principalmente agora que nós entramos na era da AI, é fenomenal o uso da tecnologia no mundo dos negócios. Hoje meus negócios usam AI direto, é incrível, ajuda muito. Mas você precisa pensar. A AI não é para te travar, não é para te deixar de evoluir. Não, pelo contrário. É para te fazer evoluir mais. Exatamente. Mas as pessoas têm usado para se neutralizar a mente. Atalho. Então, quando você usa uma ferramenta positiva para atrapalhar a capacidade que Deus te deu, você está usando completamente errado. Perfeito. Porque quando nós usamos muito, nós usamos 3% da capacidade do nosso cérebro. Mas para que Deus nos deu 100% se nós iríamos usar só 3%? Mas Ele deu justamente uma capacidade para a gente usar os 100%. Nós é que só exploramos 3%. E aí agora, com a AI, eu acho que a gente vai explorar só 0,5%, Rafael. Porque assim, as pessoas querem as coisas rápidas, mas esse resultado instantâneo está passando a ser referência para as pessoas também no dia a dia delas. Então, os relacionamentos, a pessoa quer em uma semana ter o melhor relacionamento do mundo, ela não vai ter. Nem sem pagar o preço. Em uma semana ele quer ser formado, quer ser especialista em área que ele não vai conseguir ser. E aí é o que acontece. Está criando uma sensação de impotência nas pessoas. Porque as pessoas estão achando que a vida de sucesso é o que ela vê na internet, é o que as pessoas contam, um sonho falso que não é verdadeiro. Eu me divirto vendo postagens no Instagram. Minha esposa disse, rapaz, como é que tu consegue rir de umas coisas tão bestas dessa? Mas é que, para mim, faz muito sentido e me ajuda a evoluir bastante. Eu fico vendo fotos de pessoas que ensinam como você ludibriar os seus seguidores. A pessoa segurando a tampa de um vaso sanitário, fazendo de conta que está dentro de um avião. Cara, isso me leva... Então, essa é a mente humana. Sim. Eu disse, cara, como é que o cara para pensar nisso? É muita criatividade. Como é que o cara para pensar que ele vai criar um ângulo, que ele vai fazer uma foto, que vai estar um movimento, que vai criar a sensação que o cara está dentro de um avião para poder mostrar uma riqueza, uma coisa... Cara, olha a capacidade que esse cara tem. Como ele poderia usar isso para adquirir riqueza, para ajudar outras pessoas. Sim. Com talento, com a capacidade, com o dom que ele tem. Mas assim, as pessoas se travam.
As pessoas se limitam. E auto-sabotam também, né? E aí e isso vai gerando um desgaste muito, muito grande. Mas, assim, para mim, esses 2 pontos da transição do Brasil para os Estados Unidos, como da transição de qualquer ambiente que você está, se eu saísse do Nordeste, fosse para São Paulo, fosse para o Rio, eu iria passar por esse processo, porque nós estamos chegando num ambiente que você não conhece. Sim, sim. Então, sempre tem um processo que você precisa aprender. E eu vejo que o maior abismo que as pessoas criam na cabeça delas é falta de humildade para dizer, eu não sei, eu preciso aprender, e não importa se quem vai me ensinar é uma pessoa que na minha cabeça é inferior a mim. Sim. Mas as pessoas não percebem que diante de Deus nós somos todos iguais. Porque as pessoas querem criar uma identidade nas outras pelo que elas fazem, pela função que ela está desenvolvendo, e não pelo valor que ela tem. Sim. Então, eu não posso olhar para você e dizer assim, poxa, hoje o que o Rafael está fazendo é isso, ele é essa pessoa. Não. Por quê? Eu não tenho esse direito. Sim. Deus não nos dá o direito de poder julgar, de poder dar identidade às outras. Não. Ele disse que nós temos que amar uns aos outros. Assim como nós amamos a nós mesmos. Então, assim, bom, assim como Deus nos ama, nós temos que amar os outros assim como nós também devemos nos amar. Sim. Então, há uma reciprocidade muito grande nisso aí. E aí esse ponto, para mim, é o que gera muito conflito e é onde várias pessoas desistem na linha de largada. Sim, sim. E acaba criando medos, né? Medo até, não só cultural, mas o medo de dar um passinho para trás. De ouvir, de aprender, né? O medo, ele é constante em nossas vidas. As pessoas falam e olham para mim como se eu não tivesse medo. E eu digo para as pessoas sempre que eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. Eu tenho muitos medos, muitos traumas. E as pessoas dizem, cara, como é que tu abre a boca para dizer que tu tem medo se eu vejo tu fazendo loucura e não sei o que? Irmão, deixa eu te falar. Não é porque você está vendo eu fazendo que não quer dizer que eu... Tá sem medo. Eu tô sem medo. É isso aí. Não, eu tenho muito medo. E eu faço coisas que, quando eu paro um pouquinho para pensar, eu digo, cara, eu nunca vou fazer isso. Mas chega naquela situação que eu só tenho uma chance. Ou eu vou e faço, ou as pessoas vão me ver como uma pessoa que desistiu. Eu prefiro que as pessoas me vejam como louco. Ou que tentou, não deu certo, mas tentou. Então eu me vejo como louco. Cara, o cara disse que ia dar merda e ele foi. Mas nós também criamos experiências nesses processos. E essas experiências nos fortalecem para que nós possamos desenvolver outras funções que jamais nós conseguiríamos se a gente não tivesse passado por esses desafios. Então, eu posso dizer para todas as pessoas, sem nenhuma dúvida, não desperdice a oportunidade. Acredite nos seus sonhos, não desperdice, faça. Amigo, eu tô com medo, faça. Ah, mas vai dar errado, faça. Até dar certo. Faça. Como eu falei, eu amo bibliografia e uma das biografias que eu mais sou apaixonado é do Thomas Edison, que ele disse que ele não aprendeu como fazer a luz elétrica, ele aprendeu mais de 1000 vezes como não fazer. Essa frase é forte. Mas por quê? Porque ele entendeu que, cara, essa pessoa tentou 5 vezes e parou. Outro estudioso, outro cientista tentou 100 vezes e parou. Cara, o cara tentou mais de 1000 vezes e deu errado. E o cara não parou. E o cara escreveu o nome dele na história do mundo. Enquanto tiver ser humano, o mundo vai lembrar do Thomas Edison porque ele é pai da eletricidade. Então não existe nada hoje em nossas vidas que nós não usemos eletricidade. Total. E o cara não desistiu. E o cara não parou. Mas quantas pessoas, ninguém lembra delas, ficaram pelo caminho porque tentaram igual ele e pararam. Então, assim, segue a visão que Deus está te dando. Se Deus está permitindo que você veja algo, eu te garanto que Ele quer te entregar.
Agora você precisa pagar esse preço. Você precisa não desistir, seguir em frente. Porque eu tenho certeza que quando você alcançar, você vai olhar para trás e vai dizer assim, a melhor coisa que eu fiz foi não ter parado. Sensacional, sensacional. E vamos falar um pouco do... Já que a gente está falando dos desafios, a gente até estava conversando aqui no café antes de começar a gravação, o desafio que é gerenciar um restaurante, as nuances que tem. Até brinquei que esse, para mim, é um dos negócios mais desafiadores que existem. Como que é para você não só empreender nessa área, mas conseguir construir uma operação de sucesso, é um grupo, tem várias vertentes. Como é que é? Eu digo para as pessoas que o ambiente de restaurante é um ambiente muito tenso. Eu só vejo um segmento mais intenso do que restaurante, que é hospital. Porque você está mexendo com situações De extremo, né? de extremo. Sim. Saúde, é vida. E funciona 24 horas. Meu restaurante funciona todos os dias, 365 dias no ano, nós não fechamos nenhum dia. Eu tenho pessoas trabalhando dentro do restaurante, em média, 19 horas por dia, em turno diferente. Então, assim, nós temos mais de 300 colaboradores hoje nos Estados Unidos, em todos os nossos restaurantes. E eu estou dormindo, tem pessoas abrindo o restaurante para fazer limpeza. Eu estou dormindo à noite, tem pessoas que 2 horas da manhã estão saindo do restaurante depois de fazer a limpeza do dia de trabalho. Então, assim, nós estamos envolvidos com uma pressão muito grande, uma carga horária complexa, pesada, atividades que desenvolvem muito esforço físico, ambiente de cozinha é um ambiente de temperatura lá em cima, então isso já gera estresse. Desculpa, isso já gera estresse, já gera uma pressão muito grande no emocional das pessoas. E você conciliar tudo isso não é fácil. Sim. Mas nós temos um propósito dentro do nosso restaurante muito grande, muito claro. O propósito principal do nosso restaurante é cuidar de pessoas alimentando o mundo. Então, cuidar de pessoas são todas as pessoas que passam em nossas vidas. Esse é o nosso propósito número 1, é cuidar delas. E alimentar o mundo é poder contribuir com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Não importa se as pessoas estão no nosso restaurante como colaborador, como cliente, como fornecedor, como amigo, como familiar. A nossa função é alimentar, cuidar delas. Não só alimentar falando da parte física. Alimentar hoje, para mim, ele é muito mais significativo o lado emocional, o lado humano das pessoas. Porque hoje é a maior carência das pessoas. Nós estamos vivendo uma era onde nós temos uma civilização mendiga emocionalmente. Então as pessoas estão doentes. A doença do século é a doença emocional. Sim. Então as pessoas, da noite para o dia, elas mudam o seu senso de humor muito rápido. A sua vontade de continuar lutando, durante o dia, ela muda. Então as pessoas estão agindo cada vez mais pelo seu sentimento ali. Então as pessoas querem deixar para trás uma história construída, um legado construído, uma família, uma conquista, simplesmente porque uma nuvem negra chegou. Sim. Simplesmente porque chegou uma noite de choro. E E ela não consegue entender que no amanhecer vai vir alegria, no amanhecer vai vir um renovo, no amanhecer vai vir uma nova oportunidade. As pessoas precisam entender que os desafios, eles não são feitos e permitidos por Deus para nos destruir, mas sim para que nós possamos mostrar para as outras pessoas verdadeiramente quem nós somos. Quem é o Cleston? Você vai saber no dia que você estiver do meu lado e eu estiver passando por um grande desafio. Sim. Quando eu estiver passando por uma grande provação. Do mesmo jeito que você vai saber quem são as pessoas que você pode confiar, que são seus amigos de verdade, que você pode dizer assim, eu tenho alguém que eu posso contar. É realmente no momento de adversidade, no momento de uma festa, no momento de uma brincadeira, no momento de um churrasco. É muito fácil. Todas as pessoas são amigas, todas as pessoas são as melhores do mundo. Total. Agora, no momento de você estar num leito de hospital, no momento que você recebe um diagnóstico, no momento que você recebe uma notícia que não é boa, no momento que você há uma perca, não importa ela de que grau seja, aí você começa a ver e diz assim, cara, eu tô só. Ou então, eu
tenho uma pessoa que eu posso contar. E se você consegue identificar isso, é a forma mais fácil que você consegue perceber a presença de Deus em nossas vidas. Porque você consegue ver, através da atitude das pessoas, que Deus está cuidando de você. Sem dúvida. Então, verdadeiramente, Deus nos usa como instrumento na vida dos outros. Eu estou aqui num ambiente para ser um instrumento. Você está aqui num ambiente, nesse momento, para ser um instrumento. Sim. E se você não usar... Você não está servindo o propósito de dar fruto da árvore. É isso aí. Perfeito. E como que foi você construir essa marca de sucesso? Entendo que tem propósito, tem valores muito bem definidos, mas no dia a dia, é cuidando de pessoas, é dando excelência para o cliente. Como é que você vem para os Estados Unidos e cria o que vocês criaram aqui? Eu busco todos os dias surpreender as pessoas. Se vou dar uma dica para mim, para quem está empreendendo, para quem está fazendo, qual que é a dica? Surpreender as pessoas. Você precisa surpreender. Você precisa surpreender. Clésto, mas o que significa surpreender? Surpreender para mim é você levar a pessoa a se sentir importante. Como eu posso levar uma pessoa a se sentir importante? É você chegar para ela, sem ela nunca ter lhe visto, e você falar algo que ela nunca ouviu. Isso é surpreender alguém. Então, eu entrei aqui no ambiente hoje e eu trouxe um livro meu, que eu estou lançando agora, e eu disse a seguinte frase: esse livro é muito especial para mim. Você está recebendo ele, antes do lançamento, nas mãos do autor. Sem dúvida. E eu tenho certeza que nesse livro tem uma parte da sua vida escrita nele. Amém. Amém. Então, quando você lê, você vai ver que tem algo ali que vai mexer com você, porque não é a história do Clésto, é a história do ser humano. Nós temos momentos de desafios que a gente se identifica. Cara, isso aqui mexeu comigo. Sim. Eu já vivi isso, eu senti isso. É real. Sim, total. Então, quando você surpreende alguém, você leva a pessoa a olhar para algo que ela não enxergava. E você levar uma pessoa a enxergar algo que ela não enxergava, você já marcou a vida dela. Porque nós vamos criando, ao longo dos anos, escamas nos nossos olhos que vão nos impedindo de ver algo claro em nossa mente. E quando chega alguém que tira essas escamas e permite com que você veja com clareza o que você precisa ver, você começa, poxa, cara, eu preciso surpreender o meu cliente. Eu preciso dizer algo para ele. Eu preciso ter uma estratégia nova. Então, assim, eu não me conformo com um cliente saindo do meu restaurante sem que ele diga que foi a melhor experiência da vida dele. E se ele não disser que foi a melhor experiência da vida dele, eu vou levar ele a um nível de estresse para ele, nem que ele diga assim, cara, foi a pior experiência da minha vida. Mas eu nunca vi um cara tão insistente. Porque, assim, enquanto ele estiver respirando, eu estou tentando agradá-lo. Irmão, você gostou? Não, eu vou te surpreender. Eu não quero mais nada. Não, calma. Você não vai pagar nada. Mas eu quero ter uma oportunidade. Por favor, me permita eu fazer algo que eu possa retribuir a gentileza que você está me dando, de poder me dar um feedback de algo que eu preciso melhorar e eu preciso evoluir. Eu não posso deixar você sair daqui e eu ficar com esse débito. Sim. Eu preciso te pagar. Então, ou eu vou te dar um gift card, ou eu vou te dar uma comida para você levar para sua casa. Eu não quero, eu não gostei. Então, irmão, faz o seguinte. Pega esse to go aqui, abençoa uma pessoa no caminho. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar como instrumento. Tem alguém no sinal, tem alguém na esquina que pode estar precisando de um prato de comida. Esse prato de comida pode não ser importante para você, mas pode ser decisivo na vida daquela pessoa. Então, quando você entende isso, que você não pode perder uma oportunidade, você não pode deixar de ser um mensageiro, não importa a circunstância, não importa se o cara está dizendo que a tua comida não presta, que o teu restaurante é péssimo, e que... Você quer ver eu entrar em ápice, é quando eu recebo um feedback assim, irmão, o ambiente é ruim, a comida não presta, aí tu atiçou
o meu nível 100. Irmão, é verdade. Você tem toda a razão. Eu concordo com você. Agora você vai me ajudar eu reverter essa minha história. Você não passou na minha vida simplesmente para chegar e jogar uma bomba e acabar comigo. Não. Deus não te trouxe aqui para isso. Boa. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para ser um mensageiro de destruição. Não. Você veio para cá para me ajudar. O que é que eu posso fazer para melhorar? Então, eu já peguei inúmeras situações assim do cliente chegar e dizer assim, cara, você é louco. Mas eu posso dizer uma coisa. Irmão, eu não venho nunca mais no teu restaurante pela tua comida. Eu não deixo de andar nunca mais aqui por causa de você. E eu vou falar do teu restaurante por causa de você. Porque você me fez pensar algo que eu nunca tinha pensado. Você me fez ver algo que eu nunca tinha visto. Você me fez eu olhar para minha esposa, para os meus filhos, como eu nunca tinha olhado. Sensacional. Mas o cara estava só comentando e querendo derramar. E ele foi só para comer também. Ele queria derramar. Mas eu digo isso para os meus... Eu digo isso para os meus colaboradores. Entendam, as pessoas não vão para um restaurante simplesmente porque elas estão com fome. Sim. A coisa que mais mexe com o nosso cérebro é o nosso estômago. Amigo, quando você está com fome, quando você cria uma sensação de que você quer comer algo, o teu comando ele está totalmente na zona de estresse. E quando qualquer coisa acontece na zona de estresse, vai dar ruim. Vai dar ruim. Isso acontece com qualquer pessoa. Se você tiver com fome, amigo, se você... Cara, você está num dia mal, as coisas não estão legais com você. A primeira coisa que você faz é você pensar, poxa, eu queria ir num lugar, eu quero me distrair, eu quero ver pessoas, eu quero sair. Tu não tá pensando em comer, irmão. Tu não tá pensando num drink, tu não tá pensando... Não, tu quer... Então, qualquer coisa que acontece ali, irmão, tu tá pisando em pólvora com isqueiro na mão. Sim. Tem tudo para dar errado. Só que o server que tá ali, o garçom que tá ali, a rosta que tá ali, o sushi man, o chefe, o cara tá ali em outra vibe, irmão. O cara não tá nem aí para quem tá com pólvora na mão. Então, se você não entender, peraí, irmão, esse cara tá precisando de amor, esse cara tá precisando de carinho, esse cara tá precisando de conforto, ele não tá precisando de um sushi, Sim. Ele não tá precisando de uma picanha, Sim. Ele não tá precisando de um açaí, não, ele tá precisando de amor. Então, se você não chegar lá, não pegar um guardanapo, e não escrever uma mensagem, dizer assim, Jesus te ama. Você é muito especial. Cara, eu já vi um guardanapo desse fazer uma família toda começar a chorar. Porque as pessoas saíram de casa e o ambiente que eles era decisivo para uma separação. Eles estavam ali para destruir uma família. E tudo que eles fizessem naquela noite ia dar ruim. Ia ser ruim. Eles não conseguiam ficar mais juntos dentro de 4 paredes. Aí você quer que essas pessoas se sintam bem dentro de um restaurante, ela não vai se sentir bem nunca, porque o mundo para ela está sufocando ela. Mas quando eu percebi que aquele ambiente, quando eu chamei a equipe, eu disse assim, vão lá e levem essa mensagem. Eu terminei a noite abraçando os clientes, terminei a noite com a equipe, colocando eles em roda, a gente orando, a gente profetizando, a gente declarando, a gente desejando sucesso. Eu não vou dizer que nós salvamos um casamento. Mas eu posso afirmar que nós cumprimos a nossa missão. Sim. Nós cumprimos o nosso chamado. Então você precisa entender que eu não saí de casa hoje para estar aqui. Eu não saí de casa hoje para conhecer o Rafael. Sim. Eu não tinha ideia. Você sabe disso. Mas Deus já sabia. Deus já sabia. É. Deus já tinha escrito. E eu tenho que estar preparado.
Só que no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, o que é que acontece? As pessoas não querem se preparar. As pessoas querem receber. Não, quando eu receber, eu vou me preparar. Tu nunca vai receber. Tu nunca vai receber. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus distribui os dons e os talentos conforme a tua capacidade. Só tem capacidade que se prepara. Aprenda isso. Só tem capacidade que se prepara. Se você não se preparar, você nunca vai ter capacidade. Em outras palavras, Deus não vai confiar talentos e dons nas tuas mãos. E você não vai viver o extraordinário. Você não vai ver o sobrenatural. Você quer ver o sobrenatural? Se prepare. Porque Deus vai te entregar os dons e os talentos. Ele te criou um ser único porque Ele sabe do que você é capaz. Agora, nem você mesmo consegue identificar isso em você. Você não vê a estrada toda, Deus já viu. É isso aí. Sensacional, sensacional. E a gente está chegando aqui na reta final, mas eu quero entender um pouco sobre os negócios. Você falou de açaí, e aí não tenho dúvida que virou uma febre nos Estados Unidos, o açaí brasileiro. Uhum. Isso foi uma visão de oportunidade, você sempre quis trazer, começou pelo sushi. Só para a gente entender aqui as frentes de negócio para a gente ir para o caminho da reta final. 2015, Rafael, quando eu pensei em vir para os Estados Unidos, o que é que eu ia fazer nos Estados Unidos na área de alimentação, certo? E aí foi o que eu acabei de falar para você agora. Eu fui me preparar, eu fui estudar. Sim. Eu contratei uma mentoria no Sebrae, em Fortaleza. E eu queria um estudo completo sobre a visão mundial sobre a alimentação. Peguei os consultores e tive inúmeras reuniões com eles, tendência mundial, como as pessoas estavam se alimentando, qual era a frequência, geral, o mundo todo. E nesse estudo, foi bem interessante que eles me deram uma visão que eu não tinha, um conhecimento de informações que eu não tinha, qual era a tendência para o próximo século. Que o mundo ia buscar uma alimentação saudável. O mundo, a tendência mundial era a alimentação saudável. Nós estávamos vivendo a era da pizza, o mundo todo em 2015 era o boom, o mundo todo era consumindo pizza de todas as formas, massa, pasta, essa coisa toda. E a próxima tendência mundial era a alimentação saudável e nós iríamos viver a era do sushi. Que as pessoas associavam essa cultura japonesa que vive muitos anos, que se cuida, que se trata, pessoas que comem rigorosamente de uma forma mais saudável, aquela coisa toda. E que as pessoas iam querer sucos, juice, smoothies, saladas, essas alimentações mais healthy. E aí veio à tona a questão do açaí. Por ser brasileiro e por conhecer o açaí é uma fruta brasileira que só o Brasil tem, então toda a produção do açaí no mundo. Hoje a China já está querendo fazer plantio de açaí, mas não conseguiu ainda. Então toda a fruta do mundo vem do Brasil. E aí eu disse, poxa, açaí é mais fácil. Eu vou conhecer um cenário novo no outro país, viver outra realidade, para eu entrar numa cultura que eu não conheço, sushi. Comecei a estudar sobre sushi, comecei a estudar sobre açaí. E aí eu disse, peraí, eu vou começar com açaí. E aí eu preparei um projeto todo, fiz uma pequena fábrica em Fortaleza, criei a minha receita de açaí, lancei a marca Quinda Açaí e trouxe o Quinda Açaí para os Estados Unidos. Mas eu tinha todo o estudo preparado do sushi. Você se preparou? Tudo pronto. Tudo pronto. E aí eu fiquei trabalhando aqui. Em 2016 eu abri a minha loja, morando no Brasil. Eu ficava indo e voltando todo mês, de lá para cá. Fiquei 1 ano e meio fazendo isso, indo e voltando todo mês, terrível. Bem cansativo, muito exausto. E trouxe o meu filho para cá para fazer o high school aqui. E quando foi em 2017... Em dezembro de 2017 nós mudamos. Chegamos dia 7 de dezembro de 2017, desembarcamos em Orlando com toda a família, realmente vindo para morar. Quando foi em 2017, o meu negócio de açaí estava começando a dar os primeiros frutos. E eu disse, agora já tem condições da gente ficar ao pé, vamos trabalhar, vamos lutar e vamos crescer. Fiquei o ano 2018 todo trabalhando. Quando foi 2019, eu comecei a entender um pouco mais do cenário. Eu disse, agora eu acredito que seja a hora de startar o projeto do sushi. Já conheço o cenário, conheço o público, vejo quem eu posso contar para trabalhar do meu lado, porque eu já estava com 1 ano aqui, então você já vai se sentir mais segurança. Quando foi dia 8 de agosto de 2019, nós abrimos o Quinda Sushi, que eu já tinha um estudo pronto de 4 anos atrás. Sensacional. Estudando. 4 anos se preparando. Rapaz, eu posso dizer sem nenhuma dúvida, foi o pior restaurante que eu abri da minha vida. Meu restaurante era muito ruim. Não, o Quinda Sushi, quando eu abri, cara, eu tinha vergonha do meu restaurante, não vou mentir pra ti.
Eu não consegui fazer nada do que eu imaginava, que eu queria. Não se materializou naquele instante. Cara, não ia, as coisas não davam certo. Eu pensava, eu idealizava, eu queria aquele prato, eu tentava fazer, o prato não acontecia. O ambiente era muito ruim, eu não conseguia criar um ambiente que eu queria. E assim, foram 6 meses, o segundo semestre de 2019 foi terrível. Aí para completar 2020 veio a pandemia. Aí eu disse, agora o Papai do Céu veio, vai levar tudo, acabou o mundo, pronto. E aí eu me senti quebrado, sem nada. E aí foi quando nós nos reinventamos na pandemia. Porque o Kindle Açaí já tinha uma certa tração no mercado. Nós tínhamos muitos grupos de Facebook, WhatsApp, que a gente fazia propaganda. Nós fomos a única loja que não fechou nem um dia na pandemia, foi o Kindle Açaí. Então nós tínhamos um certo conhecimento e a gente começou a postar para as pessoas, nós podemos deixar o açaí na sua casa. Então a loja estava fechada e o nosso funcionário ficava pegando os potes de açaí e deixando na casa das pessoas. Delivery. Nós ficamos fazendo delivery todo dia. Com 42 dias que a gente estava fazendo isso, com 30 dias mais ou menos, a gente não conseguia atender a demanda de entrega diária, para você ter ideia. Todo mundo em casa, proibido sair, proibido fazer alguma coisa. O que é que o ser humano, quando está ansioso, faz? Come, amigo. Você que está ansioso, você vai comer. Então, assim, o volume de entrega era tão grande que ninguém conseguia atender a demanda. A gente começou com um motorista, daqui a pouco a gente já tinha quase 10 motoristas entregando açaí a todo dia. E aí a gente veio com a ideia, disse, cara, vamos entregar sushi também. Aí olha como Deus faz. Eu fechei o restaurante por causa da pandemia, com uma comida muito ruim. Quando, no meio da pandemia, que eu comecei a levar para a casa das pessoas o sushi, as pessoas não tinham como dizer que era ruim, só tinha aquela opção. Então as pessoas amavam. Sim. Mas olha que interessante, nós começamos a receber feedback das pessoas. Mandava foto, você não faz esse aqui que eu gosto? Aí nós começamos a ouvir o feeling de pessoas que nós não conhecíamos, mandando pedidos específicos. E nós começamos a criar aqueles pratos específicos a pedido daquelas pessoas. Que pra gente não importa, não fazia parte do nosso menu, não fazia parte do nosso cardápio. A pessoa estava pedindo, ela já tinha pago. Se ela gostou ou não, irmão, eu fiz para ela. Só que a gente começou a descobrir receitas que nós não conhecíamos. E começamos, cara, eu gostei desse aí, eu quero também. Para resumir a história, em 2020, nós terminamos o nosso ano sucesso absoluto. Nós éramos um restaurante que estava estourado nas redes sociais, no meio da pandemia. E o nosso menu era completamente diferente do menu que nós começamos a pandemia. Por quê? Porque nós íamos fazendo o que as pessoas pediam, não era o que estava no menu. Sim. Sim. Só que as pessoas estavam pedindo e outros estavam vendo, eu quero isso daí também. As pessoas começaram a postar no Facebook, eu quero isso aí também. E aí, irmão, as pessoas criaram um menu para mim. Disseram que era bom. Tiraram o que era ruim? Tiraram o que era ruim. O restaurante passou a ser referência. Quando foi em 2021, que abriu pós-pandemia para atender 25%, nós começamos logo a atender, foi 100%. Meu amigo, era uma fila de espera na loucura. Nós entramos na pandemia quebrado, devendo, saímos da pandemia conhecidos, fazendo sucesso e abrindo um restaurante atrás do outro. Sensacional. Hoje, a rede Kindle Sushi tem 10 unidades. Parabéns. Então você imagina, nós ficamos um período sofrendo, crescemos, hoje o Kindle Açaí tem 5 unidades. No meio da pandemia, com o sucesso do Kindle Sushi, eu comprei uma hamburgueria, que é o PCD Burgers, que hoje está indo para 4 unidades. E esse ano, desde 2023, eu vim estudando uma nova marca. E esse ano, dia 3 de janeiro, eu abri a primeira unidade do Kindle Barbecue. E nesse momento, nós estamos construindo mais 2 unidades. Então, uma marca que nasceu agora em janeiro, já está indo para 3 unidades. Aí as pessoas perguntam assim, cara, como é que o cara abriu um dia desse? E o cara já está construindo a 3ª loja. Mas ele não entende que eu estou estudando isso, me preparando desde 2023. Sim. Então, ele está vendo um negócio de janeiro para abril. Ele não está vendo um negócio de 2023. Sim. Se ele estivesse vendo o que eu estou me preparando, o que eu estou armazenando de dados, o que eu estou armazenando de equipamentos guardados, fazendo... desde 2017, a visão tá de lá. Sabe? E aí você vê assim, poxa, o cara começa hoje, amanhã tá colhendo. Não, irmão, não existe isso. Eu digo para as pessoas, tudo na sua vida, no mínimo, você precisa ter uma paciência para ter um ciclo de 4 anos. Entre
a primeira semente e os primeiros frutos. Porque aí você vai ter a noção, realmente, eu estou no caminho certo, eu posso ir seguro. Irmão, quando você quebra esse ciclo de 4 anos, irmão, se prepara para o sucesso, que você está no caminho certo e não tem quem te segure. Sensacional. Muito obrigado. Estamos aqui na reta final. É uma pergunta de bate-pronto, Cleston, e pode ser uma palavra ou uma frase, tá? Empreender nos Estados Unidos, o que é para você? Aprender do zero. O que é ter uma marca? É ter um filho. Você precisa amar e cuidar. O que é dinheiro para você? Um instrumento para que você possa cumprir o seu propósito. Sensacional. O que é processo para você? A escola da vida. O que é liderança? Fazer com que as pessoas se sintam mais importantes que você. E o que é ter fé? É andar enxergando algo que só você consegue ver. Cleston, eu gostaria muito de agradecer a sua visita, a sua parceria, a sua história, compartilhar a sua história aqui com a gente, a sua visão. Sem dúvida, tem muitos insights de forma objetiva, de forma subliminar. Tem muita história aí para quem quiser aprender, como a gente falou no começo, e aplicar dentro da sua vida, dentro da sua empresa. Eu dentro da SXS, quem está assistindo dentro do seu negócio, sem dúvida vai fazer toda a diferença. Obrigado, parabéns pela trajetória. E já que a gente está aqui em primeira mão, mas quem pode comprar, onde que vai achar os livros, o seu livro e a história que ele está contando por trás? Esse livro, hoje eu tenho um link na minha bio do Instagram. Você pode... Qual que é o seu arroba lá? Cleston SP. Cleston SP. Então você pode me seguir lá no meu Instagram e lá tem um link na bio. Esse livro, ele, como o meu primeiro livro também foi assim, tudo que eu arrecado, esse dinheiro todo está indo para os projetos que nós temos na África. Hoje nós temos mais de 2.000 crianças que nós alimentamos todos os dias, a rede Kingdom Sushi. Que legal. E nós estamos numa campanha para cavar inúmeros poços na África. E nós estamos atingindo o 20º poço agora, alimentando e levando água para milhões de pessoas que não tinham condições de ter água. E a pessoa se inscreve. Se ela estiver em Orlando, ela tem a oportunidade de se encontrar comigo e eu pessoalmente entrego o livro. Legal. E nessa inscrição, as pessoas têm a oportunidade de plantar uma semente. Você pode doar $1, como você pode doar $100, não importa, é o que o seu coração determinar. O valor que você doar vai ser muito bem aceito. As crianças estão contando com a sua ajuda, com o seu apoio. E eu tenho certeza que se você utilizar os insights que tem nesse livro, você colocar em prática no seu dia a dia, dentro da sua casa, dentro dos seus negócios, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai crescer, você vai prosperar. Porque são provérbios liberados por Deus que eu coloco em prática todos os dias na minha vida. E isso faz eu ser um homem de sucesso. E eu tenho certeza que isso vai fazer também você ser uma pessoa de sucesso. Obrigado, parabéns por essa história, pela trajetória, pelo que Deus vem fazendo na sua vida e pela sua vida. Gratidão mesmo. E para você aqui que assistiu até aqui, compartilhe esse vídeo, curta ele, porque pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Teve histórias na minha vida que 15 minutos mudou a história da minha vida, porque me deu clareza. Então, um podcast como esse, com vários insights, pode mudar a trajetória da sua vida ou daquelas pessoas que você conhece. Então, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e siga o Cleston, a rede de restaurante, siga a marca e acompanhe para você ver a grandeza que o Cleston trouxe aqui de uma forma muito resumida e objetiva, mas tem muita história e muito trabalho por trás. Lhe agradeço, obrigado, Cleston. Obrigado, Rafael, foi um prazer. Espero ter outras oportunidades para a gente estar junto. Com certeza. Um abraço, que Deus te abençoe e não para, porque o melhor está por vir. Sensacional. Até o próximo episódio. Um grande abraço a todos.